gente, tudo bem? Aqui é Nicole Sierra e hoje eu vim contar um testemunho de algo que eu passei ali no começo da minha caminhada com Jesus. Eu acho que foi um dos motivos pelo qual eu me apeguei tão firme com Jesus. Eu não entendi na época, mas eu acho que tinha um pouco da consciência de que aquilo seria importante. E eu não percebi o quanto era importante, mas graças a Deus e pela misericórdia do Senhor, estou aqui hoje para poder contar um pouco sobre o meu testemunho e a minha experiência de culpa. Se você não me conhece, eu sou a Nicole, eu tenho 21 anos e eu tenho esse canal aqui principalmente para falar sobre música, sobre experiências com Deus, sobre a minha vida acadêmica, experiências que eu tenho. É uma coisa assim, tema livre. E eu espero que se você goste, né, desse vídeo, que você já curta bastante ele, comenta aqui embaixo e se inscreve nesse canal também. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais um bate-papo pra gente estar conversando. Eu sei que muitas pessoas tem sentimento de culpa por diversos motivos e hoje eu vim contar um pouquinho, e bem pouquinho, sobre o que eu fiz pra poder me livrar do meu sentimento de culpa e como, na verdade, não fui eu que me livrei, mas foi Deus que, em sua infinita misericórdia, me ajudou e estou bem, graças a Deus. Gente, se eu soltar meu cabelo no meio do vídeo, será que vai ficar muito estranho? Eu vou soltar e eu vou colocar esse corte aqui. Ele vai ficar assim mesmo. Então, vamos lá, vamos lá. Então, eu sou a Nicole, como eu falei, e eu cresci na igreja. Eu cresci num berço, eu nasci já num berço cristão. O meu avô materno, ele era pastor na igreja Assembleia de Deus, que foi onde eu cresci, onde eu me batizei, onde eu tive as minhas primeiras experiências com Deus, ainda muito, muito, muito pequenininha. A minha família sempre foi cristã, quase toda a minha família é protestante, é evangélica. E nós temos uma base bem forte, assim, na minha família, e uma busca muito grande por Deus. A gente sempre fala muito sobre Deus na minha família. Graças a Deus, eu digo que é um dos maiores presentes que eu poderia ter, um dos maiores privilégios que eu poderia ter é esse. E eu fico muito feliz de eu ter tido essa graça na minha vida, de já conhecer a Jesus muito antes de eu nascer. É muito especial quando a gente passa por isso. Não que uma pessoa que não tenha nascido em berço cristão, ela não tenha uma vida incrível. Ela, sim, ela pode ter uma vida incrível, mas é muito especial. É muito especial nascer em berço cristão. Na minha infância eu era uma menina, assim, muito tranquila. Sempre fui muito obediente pros meus pais. Eu nunca fui de responder aos meus pais. Muito disciplinada. Sempre fui bem na escola. Aquela coisa assim, gente. Uma menina assim, ó, eu era zen. Eu era uma pessoa tranquilíssima. Ir na igreja pra mim era uma coisa que eu gostava. Eu sempre gostei de ir na igreja. Eu lembro que eu não via a hora de eu ficar grande e poder participar do grupo dos jovens, da mocidade da minha igreja. Na Assembleia de Deus o pessoal fala mocidade até hoje. Quando eu fui pro grupo dos adolescentes, eu poder cantar lá na igreja, eu achei tão incrível. Eu fiquei tão feliz. Uma coisa, cresci indo, uma frequentadora assídua da escola bíblica dominical. E assim, gente, eu era muito de boa, eu era uma criança muito de boa. E desde sempre eu ouvia que pra gente poder ter uma experiência grande assim com Deus, a gente tinha, né, que ler a Bíblia, que orar todos os dias, tinha que fazer jejuns. Então eu aprendi a fazer jejum ali muito cedo, muito criança ainda. Eu já fazia jejum, assim, até meio-dia. Eu lembro que eu acordava cedinho e daí ficava bebendo água, né, até meio-dia e tal, entregava o jejum. E eu me sentia, assim, muito bem fazendo isso, era uma coisa que eu gostava. Porém, a questão da Bíblia pra mim era uma coisa que eu não... Como que eu posso explicar? Eu não gostava. Eu acho que não tem como florear muito mais do que isso. Eu não gostava de ler a Bíblia. Eu achava bonito na hora que outras pessoas liam. Eu gostava quando o pastor explicava aquilo que significava. Mas quando eu lia partes da Bíblia que eu achava que eram muito filosóficas pra mim, tipo as cartas de Paulo ali, eu ficava... não tô entendendo. Eu entendia bem as partes que contavam as histórias da Bíblia, eu entendia bem quando contavam a parte dos evangelhos, eu entendia as partes do Apocalipse, eu entendia um pouco mais, mas as partes ali mais filosóficas, de aplicação pessoal ali todo dia, eu não entendia. Eu era muito criança. E aí eu lembro ali que com os meus 9 para 10 anos, várias coisas começaram a mudar na minha vida. E começou a partir do momento que eu me mudei. Eu morava em São Paulo e eu me mudei pro Rio Grande do Sul com
a minha família. E aí foi um período assim bem complicado pra mim, porque eu lembro que o meu pai, na época, ele não conseguiu transferência de um estado pro outro e ele ficou morando em São Paulo, né, durante esse período que a gente morou no Rio Grande do Sul. E eu, minha mãe e minha irmã, nós ficamos morando longe dele. E aí foi um período, assim, muito difícil, né, porque eu sentia muita falta do meu pai, eu era criança ainda e tal. E aí eu lembro que mudou tudo, né, mudou a igreja. E uma das coisas que me chocava muito eram as pregações justamente sobre o Apocalipse. E as pessoas falavam sobre as 7 cartas e as taças da ira que seriam derramadas sobre a terra, e as trombetas e as pragas e coisas assim, e eu ficava completamente chocada, horrorizada, e obviamente que o meu pensamento era: eu vou ficar uma grande tribulação. Hoje em dia eu ainda não tenho estudo suficiente pra poder pensar, ah, eu sou pós-tribulacionista, sou pré-tribulacionista, mas na época, né, como boa assembleiana, eu tinha plena convicção do arrebatamento e tudo mais, e eu ficava lá pensando que a qualquer momento a minha mãe ia sumir, a minha irmã ia sumir, todo mundo sumir, e eu ia ficar sozinha em casa. E isso era o caos na minha cabeça, era o terror da minha existência. E eu lembro, inclusive, de um dia, vou fazer um parênteses aqui pra contar essa história. A minha mãe e a minha irmã, elas tinham ido no mercado e meu avô e minha avó estavam viajando, então só estava eu em casa. E eu acordei bem tarde aquele dia, tipo umas 10 e pouco, assim, eu tinha dormido bastante. E aí, quando eu acordei, a minha mãe e a minha irmã estavam chegando. E eu lembro que elas tinham aberto as portas, tanto a porta de trás quanto a porta da frente. E aí eu acordei, e aí eu fui pra fora do quarto e falei: ô mãe, mãe, e não via ninguém. Eu vi que a porta estava aberta. E eu comecei a andar pela casa e eu não achava minha irmã. E eu já comecei a ficar desesperada e já comecei a chorar. E na hora que eu tava assim, ai, minha mãe subiu com as compras e aí eu... Oi mãe, que bom que você tá aí, mãe, que bom que você tá aí. Chorei, não sei o que. E falei pra minha mãe, né? Falei: mãe, eu tenho muito medo de ficar quando Jesus voltar e tudo mais. E aí ela falou assim pra mim: filha, você é criança, você não precisa se preocupar com nada disso agora porque você ainda é criança. E aí, naquele momento, aquilo fez bastante sentido na minha cabeça e eu comecei a ficar mais tranquila. Esse foi um período, assim, que tem muito mais coisa, né, que envolve esse período, mas, por enquanto, basta que vocês saibam disso, né, que eu tinha muito medo de ficar na volta de Jesus e depois passou, minha mãe falou pra mim que eu era criança, não precisava me preocupar com isso e pá, encaixou isso na minha cabeça, deixei isso pra lá. Só que aí foi passando o tempo e eu comecei a crescer. Chega a puberdade, você começa a passar por muitas mudanças na sua vida. E eu tinha um problema seríssimo de autoestima. E ali eu comecei a me ver influenciada por amigos, por pessoas ao meu redor, que começaram a me influenciar. E como eu não queria contrariar as pessoas, eu não queria ir contra a moda, eu comecei a fazer coisas. Hoje em dia eu vejo que eram coisas normais que todo adolescente passa na vida e são questionamentos e coisas que passam pela sua cabeça, só que na época eu achava que tudo que eu pudesse fazer seria errado e entristeceria o nome de Deus. Mas chegou um momento também que eu me conformei e vi que aquilo era parte da vida, era parte ali da adolescência, do desenvolvimento, do crescimento e tudo mais, e não sei o que. Mas o tempo foi passando e aí chegou um momento em que eu realmente me vi envolvida numa situação em que eu estava, sim, em pecado, eu estava fazendo coisas que eu não me agradava, que eu sabia que Deus não se agradava. E foi um momento em que eu já era grande, que eu já estava fazendo parte de ministérios na igreja, e eram coisas que envolviam muitos traumas, muitos relacionamentos e coisas em relação a amigos e tudo mais. E aí eu lembro que eu fiquei me sentindo muito mal, fiquei me sentindo muito triste, muito deprimida. E eu sentia como se Deus ele não fosse me perdoar. Eu me senti suja, me senti humilhada, me senti traída e me sentia constantemente sendo acusada de algo que qualquer pessoa poderia acontecer com qualquer pessoa. E eu lembro que eu ficava me sentindo tão mal, tão suja, tão triste, tão deprimida, que eu pensava que eu nunca ia conseguir sair daquela situação, que Deus jamais me perdoaria. E eu sei que muitas pessoas se sentem dessa forma. Eu lembro que nessa época eu pesquisava em todos os lugares possíveis pessoas que pudessem me dar um alento de alguma forma. Pesquisava na internet, pesquisava vídeos no YouTube. Eu lembro que eu assisti inúmeros vídeos no YouTube nessa época. Eu tinha uns 16 anos nessa época, já era grande. E eu ficava
pensando, Senhor, quando essa culpa vai sair de mim? E aí, mais uma vez, eu fui conversar com a minha mãe e ela falou: filha, a palavra do Senhor diz que Paulo, ele tinha um espinho na carne. Nós não sabemos qual era esse espinho na carne de Paulo, né? A gente só sabe que um dia todo mundo vai querer chegar pra Paulo e perguntar o que era o teu espinho na carne, né? A gente não sabe se era um pecado, a gente não sabe se era uma doença, a gente não sabe se era uma culpa, o que era esse espinho na carne de Paulo. A gente só sabe que ele pediu pra Deus tirar esse espinho na carne dele. E 2 vezes veio um mensageiro de Satanás acusá-lo. E Paulo se sentia fraco e se sentia impotente diante daquela situação. Até que as palavras do Senhor vieram até ele e disseram que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E a partir do momento que Paulo entendeu que o poder do Senhor se aperfeiçoava na fraqueza dele, as coisas começaram a caminhar de forma diferente para ele. E da mesma forma que aconteceu com Paulo, aconteceu comigo também. Eu comecei a entender que era da minha natureza, e por mais que eu fosse uma menina certinha, por mais que eu fosse uma menina que estava dentro da igreja o tempo inteiro, eu não era tão forte assim. Eu não era mais digna da graça de Deus do que qualquer outra pessoa só porque eu tinha andado certinha a vida inteira. Deus permitiu que eu conhecesse o outro lado da moeda para que eu pudesse me comprometer com Ele e ter a minha experiência de conhecer a graça de Deus de uma forma real. Eu pude entender o amor de Deus sobre mim de uma forma completamente diferente. Foi nesse momento em que eu me agarrei com Deus de tal forma que eu pensei: eu nunca mais vou deixar que isso aconteça comigo. Eu nunca mais vou deixar que o inimigo me acuse. Existiram outros momentos de culpa na minha vida? Sim, existiram. Existiram sim. E sempre vão existir, porque a partir desse momento eu percebi o quão imperfeita eu era. E o quão sujeita a errar eu estava, assim como qualquer outra pessoa. E isso era indiferente se eu estava na igreja a vida inteira ou se eu tinha acabado de me converter. Eu poderia errar. E eu poderia errar com os outros. Poderia falhar com os outros. Poderia falhar com Deus. Poderia falhar com a minha mãe, com a minha família, comigo mesma. E a partir do momento que eu entendi o quão falha e imperfeita eu era, eu poderia olhar para a cruz e ver o quão perfeito Deus é. E aquilo me fez um bem tão grande. E ontem mesmo eu tava lendo o livro O Peregrino, que sim, eu comecei a ler agora. Tem um personagem que começa a acusar o peregrino, começa a acusar o cristão, que é o personagem principal, inclusive, se você nunca leu esse livro, leia, que ele é incrível. E esse personagem dizia pro cristão que ele não merecia estar na presença de Deus, ele não merecia nada daquilo que estava acontecendo, ele estava sendo enganado, e ele já tinha desistido em outros momentos, se arrependido de estar naquela caminhada e tudo mais, e por isso ele não merecia. E aí o cristão vira pra essa pessoa, que eu não me recordo quem é agora, e diz: você tá falando sobre mim, e eu sei que eu sou imperfeito, e você não falou em nenhum momento sobre Deus. Então, a partir do momento que você começa a olhar para dentro de si, você vai encontrar defeitos, você vai encontrar inúmeras fraquezas, inúmeras falhas, mas a partir do momento em que você olha para a cruz, que você olha para Deus sendo perfeito, sendo maravilhoso, você não encontra defeito nenhum. Quando você olha nesse sentido de você entender que o inimigo, ele é o acusador e ele vai vir te acusar, tenha certeza disso, ele vai vir te acusar em inúmeros momentos. Durante o resto da sua vida ele vai te acusar, ele vai ficar tentando te lembrar daquilo. Mas quando você olha para um Deus que é perfeito e que ainda assim insiste em te amar sendo imperfeito, isso já dá uma tranquilidade na alma. Isso é graça. Isso é amor. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus me atingiu de uma forma tão maravilhosa e me quebrantou de uma forma tão grande que eu pensei: Senhor, eu nunca mais quero sair daqui. E isso me fez começar a caminhar com Deus e a enxergar Deus de uma forma completamente diferente e muito mais poderosa, muito mais intensa. E tudo que eu tenho vivido com Deus desde esse episódio forte de culpa que Deus me permitiu sentir, eu tenho vivido de uma forma diferente. Eu tenho vivido e acordado com um propósito diferente, de poder ensinar para as pessoas de que Deus ama elas, mesmo que elas não se achem merecedoras, não se achem dignas. A verdade é que nós realmente não somos dignos, mesmo que você nunca tenha passado por nada, mesmo que você ainda não tenha tido nenhuma dessas experiências que eu tô falando e nenhuma dessa experiência de culpa, você só caiu de paraquedas nesse vídeo. Saiba que você não é digno, você não é merecedor de nada, porque a nossa natureza carnal, ela é corrompida, a nossa natureza é uma natureza que sempre tende pro mal e em algum momento ela vai ceder. Mas Deus é
poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. E Deus é misericordioso para nos amar muito antes da gente ter pecado, para nos perdoar antes da gente ter pecado. O que você tem que fazer nesse momento que você está se sentindo culpado é você ir contra o inimigo com a palavra do Senhor. A partir do momento que ele vier te acusar, você vai dizer que o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso. Entenda que o momento que você tá mais aflito, mais abatido, ele pode servir para outra pessoa um dia. E esse foi um dos momentos que eu estive mais abatido em toda a minha vida. E eu sei que esse vídeo pode ajudar alguém. Eu sei que esse vídeo pode fazer alguém se sentir menos culpado, um pouco mais tranquilo. Entenda que Deus te perdoou, que você foi salvo pela graça, e que a partir do momento que você se arrepende de verdade, o teu coração tá quebrantado e você se ajoelhou aos pés da cruz e pediu, Pai, me perdoa, ele já tinha te perdoado muito antes. E Jesus diz em todos os momentos em que ele se depara com alguém, ele diz, os seus pecados estão perdoados. E eu espero muito que esse vídeo tenha ido de encontro com o teu coração, eu espero muito que você seja confortado por essas palavras. Se você é novo aqui nesse canal, não deixe de se inscrever e ativa o sininho para não perder as notificações, seja muito bem-vindo. Comenta bastante aqui embaixo e curtam bastante esse vídeo para esse vídeo poder ser enviado para muito mais pessoas nesse YouTube afora, para pessoas que estão passando por situações difíceis. Compartilhe bastante com seus amigos e me segue nas minhas redes sociais também que estão aqui. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!